Convido os irmãos a abrir no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo de número 8 apenas, uma pequena meditação. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Não pequena na sua profundidade, né? Pequena no tamanho do texto. Não existe uma meditação que seja pequena, né? Miqueias, capítulo 6, versículo de número 8. Amém? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Repetindo, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Amado Deus e Senhor, nos conduza, Senhor, nessa meditação e que o poder dessa palavra transforme a nossa vida. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Amém. Um pequeno versículo, né? E a gente tem trazido mensagens sempre buscando uma preparação para o nosso Natal. Para que não seja apenas só mais um Natal, mas que a gente possa fazer desse Natal algo realmente espiritual, algo que venha trazer algo de novo na nossa vida espiritual. E por que essa preocupação, né? Como eu falei no último domingo pela manhã, as celebrações de toda a igreja, né, e do povo de Deus, elas existem para que a gente reviva os acontecimentos. Eu tenho repetido isso aqui exaustivamente. Você celebrar não é você relembrar, celebrar é reviver. E a gente precisa estar revivendo as coisas, né, para que a gente não esqueça. E Deus sabe disso, da nossa inconstância, da nossa facilidade de deixar as coisas de lado, da nossa facilidade de esquecer. Tanto que a ceia, né, que vamos celebrar hoje é para relembrar o sacrifício de Cristo. Jesus falou, olha, fazei isso em minha memória, porque Ele sabe que a gente esquece. O tempo vai levando as coisas e a gente vai deixando que o tempo tire as coisas de nós e vá levando. Então a gente precisa estar revivendo, a gente precisa estar celebrando, trazendo de volta, voltando à fonte para que a gente não esqueça os verdadeiros tesouros da nossa vida. Por isso, a celebração do Natal é uma oportunidade da gente reviver o nascimento de Cristo. E como nós podemos reviver o nascimento de Cristo na nossa vida hoje? É fazer com que Cristo venha nascer em áreas da nossa vida que nós sabemos muito bem que precisa que Cristo entre. Mesmo nós sendo cristãos, tendo o nosso nome escrito no livro da vida, nós somos obra em andamento e Deus precisa trabalhar em muitas áreas da nossa vida. Então a renovação, ou seja, a celebração do Natal, reviver o nascimento de Cristo é trazer Ele a áreas da nossa vida que Ele precisa entrar e que a gente sabe muito bem que a gente ainda não entregou totalmente a Ele. E essa palavra de hoje, dentro dessa caminhada de preparação, esse versículo já inicia assim, Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. E aqui cai num ponto muito interessante. Qual tem sido a nossa referência quando nós nos avaliamos diante de Deus? Porque, amados irmãos, muitas vezes nós fazemos uma avaliação pessoal, né, da nossa vida cristã, da nossa vida como cristão, e a gente, ao invés de tomar como referência da nossa vida Jesus Cristo, porque nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo, e a obra que o Espírito Santo está realizando em nossa vida é para que a cada dia a gente se aproxime mais e mais da imagem de Cristo. Então o alvo é Cristo, o modelo é Cristo, nós temos que chegar à imagem de Cristo, e Paulo diz, olha, para que possamos atingir a estatura de Cristo. Então, Cristo é o nosso modelo, e o Espírito Santo, Ele usa como modelo na nossa transformação a pessoa e a obra de Cristo. Mas muitas vezes, irmãos, quando nós avaliamos a nossa caminhada cristã, quando nós avaliamos a nossa vida cristã, a gente, se não se der conta, a gente se percebe tomando como referência coisas ou pessoas que não são Cristo. E a gente deixa de lado o modelo verdadeiro que é Cristo, e a gente às vezes se prende em modelos que não deveriam estar norteando a nossa vida cristã. E de que forma a gente faz isso?
Quando a gente toma como parâmetro, né, para nos avaliar a nossa própria opinião. Né, deixa eu fazer uma avaliação, está chegando o Natal, quero me santificar, deixa eu me avaliar. Bom, fiz isso de bom, fiz aquilo de bom, fiz isso de ruim, então puxando o saldo está positivo, está tudo bem. Então a gente toma como referência o que a gente acha que é ser um bom cristão. E a gente olha para a nossa vida, não, até que avaliando não estou tão mal assim não, mas não é o que eu acho que tem que ser o parâmetro para avaliar, mas é a pessoa e a obra de Cristo. A gente tem que olhar para Cristo. Muitas vezes a gente toma como referência as outras pessoas. Fala, puxa vida, fulano está fazendo isso, aquilo, isso é um pouco de fariseísmo, né? Se a gente avaliar, que é o que o fariseu fazia, né? O fariseu, ele tomava como referência as outras pessoas, tanto que ele olha para o publicano e fala, obrigado, Senhor, que eu não sou como esse publicano, eu jejuo, eu dou dízimo. E a gente, muitas vezes, se deparando com a realidade das pessoas, sobretudo aqueles que não são cristãos, a gente começa a achar que a gente é o máximo, né? Falar, poxa, não, eu estou muito bem como cristão, né? Deus deve estar muito feliz comigo, porque olha, fulano está fazendo isso, olha lá para ciclano. E às vezes até numa discussão a gente se bobear, fala até isso, né, para o nosso cônjuge. Você está reclamando de quê? Fulano faz isso e isso, mas eu não faço. E a gente tem essa tendência de olhar sempre para aquele que é pior do que a gente, para a gente achar que a nossa avaliação está maravilhosa e que a gente está bem na fita. Mas a gente precisa ter na nossa mente que o nosso alvo é Cristo, o nosso modelo é Cristo. E quando a gente toma Cristo como alvo e modelo, não nos resta outra coisa a não ser caminhar humildemente, que é o que ele fala aqui, ó. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Ou seja, não tem como a gente caminhar com Deus, não tem como a gente buscar o alvo que é Cristo, sem que a gente seja humilde. Porque quando a gente olha para Cristo, a gente vê que a gente está sendo salvo pela graça mesmo, não é por merecimento. Mas a gente olha para Cristo como modelo, não é para nos desanimar, não é para que a gente se sinta o último, né, dos homens, se sinta a mosca, né, que pousou lá no cavalo do bandido, não é para isso. A gente toma Cristo como referência para que a gente saiba para onde a gente tem que caminhar, né, para o que a gente tem que fazer. Jesus, ele foi um homem de uma pregação que ele viveu, ele não pregou nada que ele não tenha vivido, né? Quando ele falou, olha, quando bater na tua face, dá o outro lado. Esbofetearam ele não reagiu como um cordeiro mudo, né? Diz a palavra, Isaías, ele se entregou, ele não reagiu, ele amou os seus inimigos, né? A ponto de estar na cruz, olhar para aqueles caras que debochavam dele, depois de ter surrado, colocado ele na cruz, debochavam dele, ele olha para eles e fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Isso é amar os inimigos. Então, ele é o nosso modelo. E quando a gente tem ele como modelo, a gente não vai se prender no que a gente já é, naquilo que Deus já fez na gente, mas a gente vai se prender naquilo que a gente precisa fazer ainda. Da onde a gente precisa chegar ainda. Porque a nossa vida cristã, ela precisa ser uma vida dinâmica, ativa. A gente não pode chegar num patamar e falar, olha, para mim aqui está bom, não precisa caminhar mais, eu já atingi um patamar que já está bom para eu ser salvo, eu sou uma boa pessoa, né? Usando os prós, avaliando os prós e os contras, eu estou bem, assim está bom. Quando a gente chega a esse ponto, a nossa vida espiritual morre. Porque a vida espiritual, ela precisa estar em crescimento contínuo, em santificação contínua, porque a nossa santificação é um processo. E ele diz assim, olha, e ele usa a palavra humildemente, né? Pratique a justiça, ame a fidelidade, ande humildemente com o seu Deus. Amar a fidelidade, né? A gente fala tanto de fidelidade, a palavra fidelidade, ela perdeu a plenitude do seu sentido, porque ela foi resumida a fidelidade conjugal, né? Quando alguém fala, tem que ser fiel, a pessoa já se volta logo para não ter um relacionamento extra na sua vida conjugal, mas fidelidade é muito mais do que isso. Fidelidade é muito mais do que isso.
Caminhar em fidelidade diante de Deus é você não trair a Deus, não trair a obra que Deus está fazendo em você e não trair o corpo de Cristo, que é a igreja. Cada vez que a gente assume deliberadamente um pecado, ou pratica ele sem lutar contra ele, ou se acomoda num pecado, essa é uma atitude de traição a Deus. O pecado, ele nada mais é do que uma desobediência, e a desobediência é uma traição. Porque toda obra de Deus na igreja, toda obra de Deus na nossa vida, ela é pautada na obediência. Se você olhar toda a história da igreja desde o Éden tinha lá tudo que o homem precisava. A única condição para ter aquilo era obedecer a Deus. Sempre foi a obediência. Deus sempre pautou as suas alianças na obediência. Foi assim a aliança com Abraão, foi assim a aliança com Moisés, a aliança e todas as alianças da Bíblia, o que Deus pede em troca, a obediência. E a aliança definitiva em Cristo, porque não vai haver mais outra aliança entre Deus e os homens, a de Cristo é definitiva, é pautada na obediência também. Nós, repito, já falei isso aqui, no dia do juízo, Deus não virá com misericórdia, Ele veio com misericórdia em Cristo. Perdoou os nossos pecados, reconciliou-nos com Deus e nos perdoa. João diz, olha, não pequeis, mas se pecar, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Se a gente se arrepender, Deus nos perdoa a toda hora e todo dia. Mas essa graça, esse tempo, de graça vai acabar. Quando Ele voltar, Ele virá para julgar. Aí não vai haver misericórdia, só julgamento. E aquele que for fiel, aquele que obedecer a Cristo, terá sobre si os méritos de Cristo. Deus vai olhar para nós na hora que julgar e vai nos enxergar como justos. Não pelas nossas obras, para que a gente não se glorie, diz Paulo, mas pelas obras de Cristo. As obras de Cristo serão imputadas em nós e nós seremos considerados justos diante de Deus, por aquilo que Cristo fez e realizou. Mas tudo isso depende da nossa obediência a Cristo. É pela fé que nós somos salvos e pela fé em Cristo. E a fé em Cristo é uma coisa ativa. Eu não posso colocar a minha fé no patamar do acreditar. Não, eu tenho fé em Cristo. O que é a minha fé? Eu acredito. Acreditar não é ter fé. Acreditar é simplesmente você considerar a existência dele. Ter fé é você entregar a sua vida. E como é que se entrega a vida a Cristo? Em obediência. Obedecendo a Cristo. E você vai descobrir, quando começa a obedecer a Cristo, que você vai contrariar a si mesmo. Porque a nossa natureza humana, ela rejeita a santidade. A nossa natureza humana, ela rejeita a Cristo. E aí a gente vai ver a batalha da qual Paulo falou. Haverá uma batalha dentro de você, porque a carne é inimiga do Espírito, o Espírito é inimigo da carne. Então, amados irmãos, essa palavra fidelidade, ela vai muito além do que a gente pode imaginar. A fidelidade a Deus e à igreja é nós termos uma conduta reta diante de Deus e diante da igreja. A gente precisa ter a consciência coletiva do nosso pecado. Eu pequei, o problema é meu com Deus. Não é. Nós somos um corpo. Se a minha vida foi entregue ao pecado, um membro do corpo foi ferido mortalmente. É o mesmo que pegar um dedinho do seu pé lá, o dedinho do pé, falar, ninguém tem nada a ver com a minha vida, e morrer. Experimenta você carregar um dedo morto. A dor que todo o corpo, e nada no corpo mais vai ter um funcionamento. Se você tem um dedo machucado, você não consegue viver mais direito, porque afeta o corpo todo. Qualquer membro machucado vai atingir o corpo todo. Então, o nosso pecado, a gente precisa ter uma consciência de comunidade no nosso pecado. Quanto menos santo eu for, menos santa é a igreja. Então, a minha fidelidade com a igreja implica na minha busca de santidade diante de Deus, na minha sincera busca de fidelidade. Trazendo isso, irmãos, hoje o dia da ceia, o nosso Natal chegando, a gente precisa pedir a Deus, Aqui como está na palavra de hoje, um versículo, Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. Como que Deus mostra para nós o que é bom? Pela sua palavra. A palavra de Deus. Aqui Deus está mostrando para nós o que é bom, verdadeiramente bom. O que é bom não é aquilo que eu acho que é bom. O que é bom não é aquilo que uma coleguinha disse que é bom. O que é bom não é aquilo que a mídia diz que é bom. O que é bom que está na palavra de Deus.
A gente tem um conceito de que a palavra de Deus é um Deus, como é que se diz? Um Deus vaidoso, que simplesmente botou a palavra só pelo prazer de ver a gente obedecer. Nada disso. Essa palavra aqui é algo que, a obediência a essa palavra só abençoa a nossa vida. Deus não depende da nossa obediência da palavra. Deus é Deus. Deus, ele não precisa de nós, ele não precisa da nossa obediência. A revelação de Deus a nós é para o nosso bem. Tudo que está aqui nessa palavra é para o nosso bem. Então, a gente, ao ler a Bíblia, a gente tem que orar e falar: Senhor, o que eu vou ler aqui é algo que Deus tem de bom para mim. Ainda que eu leia e fale: não, isso daí para mim não. Mas saiba que o que está aqui é bom para as nossas vidas. É algo que Deus dá para nos abençoar. Então, ele diz aqui: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, o que o Senhor exige, né? Paulo diz, olha, de Deus não se zomba, né? Com Deus não se brinca, né? Então, a gente tem que entender que a obediência a Deus é uma exigência de Deus. A gente não pode deliberadamente desobedecer a Deus e achar que vai ficar impune, né? Hoje eu não sei o que eu estava conversando, que eu estava falando isso, que Deus, ele abençoa aquele que é fiel a ele, que tem aliança com ele. Se a pessoa não caminha com Deus, aí na hora que está no sufoco, ora por mim, Deus não tem compromisso nenhum com quem não tem fidelidade. Se você olhar toda a história da igreja, Deus, ele foi propício àqueles que eram aliançados com ele, porque é uma relação de fidelidade. E Jesus falou: olha, aquele que obedece às minhas palavras, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, né? Jesus fala isso: ele é que me ama, eu e meu Pai viremos a ele e faremos nele morada. Ou seja, todas as promessas de Deus que estão na sua palavra é para aquele que está em aliança com Deus. E não há aliança sem obediência. Todas as alianças, né, da história da igreja foram firmadas na obediência. E quando desobedece, a aliança é quebrada. Então, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, que o Senhor exige: pratique a justiça e ame a fidelidade, e ande humildemente com o seu Deus, né? A igreja não é lugar de orgulhosos, porque aqui está todo mundo igual, né? Todo mundo depende. Eu dependo da graça de Deus, meu irmão, você depende da graça de Deus. Eu não sou perfeito, sou pecador, e com todo o carinho que eu tenho por você, meu irmão, você também é pecador e é imperfeito. Então, a gente não pode olhar um para o outro com soberba, porque todos dependemos da graça de Deus. Indistintivamente dependemos todos da graça de Deus. Por isso Jesus falou: perdoai uns aos outros, senão vocês não serão perdoados. Como eu posso não perdoar se eu dependo do perdão de Deus diariamente? Não tem um dia que eu não ore a Deus pedindo: Senhor, perdoa os meus pecados. Não tem um dia que eu não faça isso, que eu tenho consciência de que todos os dias eu peco. Então, amados irmãos, que essa palavra venha apontando para o nosso Natal, pedindo a Deus que venha nascer no nosso coração, se ainda há alguma área no nosso coração em que a gente não esteja sendo humilde e fiel a Deus, né? E cada um sabe, né? Olha para si e diz: olha, eu olhar para Cristo, que ele é o modelo, e comparar a nossa vida com a de Cristo, com o que ele nos pediu para fazer, com o que ele fez e com quem ele era. Usar como parâmetro Cristo e olhar para a nossa vida e pedir: Senhor, não desanime com o que você vai ver não, mas olha, Senhor, nesse Natal, vem nascer nessa área da minha vida. Vem nascer. E Deus deseja fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu corpo e sangue, que nos resgatou, que nos reconciliou e que nos alimenta na nossa caminhada. Toma nas tuas mãos a nossa vida nessa noite, Senhor, e que os efeitos da comunhão estejam em nossa vida todos os dias, para a honra e glória do teu nome. Amém.